dia, igreja. Graça e paz. Amém? Pode tirar bastante aqui, Tiago, por favor. Vocês estão bem? Acordaram bem nessa manhã? Amém? Acordar cedo nem sempre é tão fácil para alguns, mas graças a Deus pela vida de vocês. Queria te convidar a se colocar de pé nessa manhã, a juntos orarmos ao Senhor. Pai, nós nos reunimos nessa manhã diante da Tua presença. Ainda que uma liturgia diferente, ainda que uma proposta diferente, o objetivo principal continua o mesmo e nada mudou. Nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para Te servir, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, nós estamos aqui para, junto com os nossos irmãos, prestarmos ao Senhor a nossa adoração, entregarmos as nossas vidas diante do Senhor da forma como nós estamos, porque foi assim que o Senhor nos chamou: venham como vocês estão. É verdade que caminhando contigo e uns com os outros, não permanecemos os mesmos. A cada dia que estamos juntos uns com os outros e contigo, nós somos transformados, nós somos mudados, e se isso não tem acontecido, eu clamo ao Senhor para que aconteça na vida de todos em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui para prestar ao Senhor um culto racional, um culto onde todo o nosso corpo esteja envolvido, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso próprio corpo, tudo em nós quer Te servir nessa manhã, tudo em nós quer Te adorar, e nós clamamos ao Senhor: faz a Tua vontade, cumpre o Teu querer, esteja conosco, esteja presente, que não nos falte nada. Aliás, pode nos faltar tudo, mas que não nos falte a Tua presença. Pode nos faltar qualquer coisa, muitos podem estar viajando, nós podemos não ter a igreja lotada nessa manhã, mas, ó Deus, que não falte a Tua direção, que não falte o Teu Espírito Santo, que não nos falte a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade expressa sobre nós. Todos aqueles e aquelas que ainda estão por chegar, que o Senhor traga em segurança. Todos aqueles que estão viajando e de alguma forma desfrutando de um tempo de férias ou apenas de um feriado, nós clamamos ao Senhor para que cuide, para que abençoe, ó Deus, e que volte em paz e em segurança. Mas a nós que estamos aqui, clamamos para que vivamos algo novo e algo diferente. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Não é um culto convencional, a começar pelas nossas vestimentas. É diferente. Eu não sei se todos tinham o hábito de experimentar esse dia, essa celebração, mas que o tecido escuro na mesa, que o tecido vermelho representando o sangue de Jesus não te assuste, porque de fato Ele morreu. A gente se assusta, às vezes a gente se incomoda, mas a gente precisa lembrar que Ele morreu. Nós lembramos da ressurreição, porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela consuma o ato que Jesus fez por nós. Mas antes de ressuscitar, Ele morreu, e a gente precisa lembrar da sua morte, para que a gente possa de fato experimentar em plenitude a sua ressurreição. Amém? Então nesse tempo nós teremos uma pregação diferente, nós teremos canções e pregações curtas, e cada uma das pregações, Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. Amém? Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de lembrarmos que o Senhor se entregou por nós, que o Senhor morreu por nós. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre o Senhor. E nós trazemos isso à memória, não com tristeza, porque nós sabemos o final da história. O Senhor ressuscitou por nós. E nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Quero convidar o Harrison para trazer a primeira palavra. Você pode se assentar. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs presentes na igreja. Amém. Nós vamos fazer uma caminhada pelas 7 frases da cruz. A primeira está em Lucas, capítulo 23, no versículo 34. Diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Mas quem são essas pessoas? O que elas não sabem? Não sabiam o que estavam fazendo naquele momento aqueles que estavam concordando e crucificando Jesus Cristo. Não sabiam aqueles que não haviam entendido realmente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias. Não sabiam o que estavam fazendo aqueles que pela dureza dos seus corações não haviam crido, mesmo visto todos os sinais e maravilhas e ouvido as palavras. Não haviam entendido, não sabiam o que estavam fazendo aqueles que foram enganados pelos líderes da época, pelos mestres da sinagoga, aqueles que queriam, estavam começando a entender, mas os líderes, não é só um agitador, é outro que diz que é Messias, mas não é. Então foram enganados. Então eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas o pior de todos, na minha opinião, há um texto em João 12, versos 42 a 43, eu vou ler. Diz assim: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, aqueles que creram
mas eles abriram mão por causa dos homens e por causa da glória. Mas eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles não sabiam, porque eles trocarem os primeiros lugares nas sinagogas pelo lugar no reino, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Ao eles se acharem que serem chamados de mestres era mais importante que serem chamados de filhos ou filhas de Deus, eles não sabiam o que estavam fazendo. Ao eles trocarem a glória de Deus pela glória dos homens, eles não sabiam o que estavam fazendo. Ao eles acharem que o que o mundo oferecia era maior do que aquele que criou o próprio mundo, eles realmente não sabiam o que eles estavam fazendo. Mas a palavra de Deus e a mensagem de Cristo aqui foram interceder por todos eles que estavam ali entregando o Filho de Deus. Mas que essa palavra também de perdão alcance a todos nós no dia de hoje, pois temos alguém que intercede por nós. Então nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando não entendemos a Tua palavra, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando pela dureza de nossos corações nós não vimos as Tuas ações, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando olhamos para outros líderes, Senhor, e não para Cristo. Perdoa-nos, Senhor, quando nós olhamos para o que o mundo pode oferecer e nos esquecemos de Ti, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando olhamos para outras coisas e não para o sacrifício de Teu Filho, Pai. Pai, nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua misericórdia, Pai. Nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo por nós. Por isso nós cremos no perdão, Pai, na remissão de nossas almas. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvaremos ao Senhor. Se você pudesse colocar de pé. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
você, corro pra você, o seu amor me chama. Diga. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra cá. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Amém. Amém, a gente pode sentar um pouquinho? A graça e a paz. Gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, 43 vai dizer assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhes asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. Esse versículo, ele é extremamente chamativo na narrativa da história, né? Ele nasce em uma resposta. Ele é a resposta a não a uma pergunta, mas a uma afirmação e uma declaração de fé. A Bíblia vai falar que Jesus foi crucificado ao lado de 2 assassinos, 2 ladrões. E enquanto de um lado tinha um que estava zombando de Jesus e falando assim: se você é o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva a nós. O segundo olha para o primeiro e fala assim: você não percebe, nem estando do lado de Deus, que Ele é justo? Mesmo assim você se atreve a zombar de Deus, mesmo estando em condição igual a dele. Senhor, lembra-te de mim quando vieres na tua glória. E aí Jesus responde que em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. E esse texto ele fala sobre o poder e a capacidade de Jesus de tirar a gente do pior lugar do mundo, do lugar de morte, de um lugar onde a gente não tinha esperança, de um lugar onde a gente não merecia, ou melhor, né, de uma situação que a gente merecia, e nos levar para um lugar onde a gente não merecia. A salvação é um presente de Jesus porque Ele tem poder para nos salvar. A gente precisa olhar para Jesus e enxergar que Ele tem poder para nos salvar nos dias que a gente está se sentindo muito errado, muito culpado, que a gente olha assim e fala assim: nada pode me salvar. Olhar para Jesus e falar, e reconhecer que Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para salvar talvez aquele seu parente, aquele seu amigo, alguém que você ama, que você fala assim: nossa, mas essa pessoa está tão longe de Jesus. Essa pessoa está com os caminhos tão errados, essa pessoa está com um caminho tão torto. Jesus tem poder para salvar. Ele tem poder e Ele escolheu nos salvar, estando ao nosso lado no momento de maior sofrimento. Ele escolheu se inserir na nossa realidade, para que pudesse nos inserir na realidade dele, que é o paraíso. O reino de Deus começa quando a gente percebe que a cruz é uma porta pela qual a gente pode passar. O paraíso é viver com Jesus, o paraíso é estar com Jesus, o paraíso é encontrar o Cristo que nos transforma, que nos salva, que nos cura, que é o autor de toda a vida. Ainda que a nossa situação pareça difícil, ainda que a gente pareça que está, às vezes, sozinho, porque
olhando para o ladrão da cruz, ele estava sozinho com um outro igual, que era tão diferente dele, que mesmo estando do lado de Jesus, não conseguia ver a realidade de quem estava do lado dele. Ainda que às vezes a gente pareça estar sozinho, ainda que às vezes a gente pareça estar abandonado, ainda que a gente esteja sendo punido pelos nossos atos, pelas nossas falhas. Jesus tem poder para nos curar. Ele tem poder para nos salvar. Amém? Amém? Gostaria de convidar você a se levantar. A gente vai fazer uma oração. Em seguida, cantar mais uma música. Mas que nessa oração você reconheça de verdade as áreas da sua vida que talvez você não acha que Jesus pode alcançar, que você acha que está longe demais para Jesus alcançar. Jesus salvou um condenado na cruz, que já não tinha mais tempo para fazer mais nada por ele. Porque a salvação não é sobre o que a gente pode fazer por Jesus, mas é sobre o que Jesus faz por nós de graça. Jesus, é a sua morte, é o seu sangue que nos dá vida. É a sua inocência castigada em culpa que nos traz redenção pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, coloca o paraíso dentro de nós. No sentido de desfrutarmos do jardim onde o Senhor quer se relacionar conosco. Onde o Senhor quer se manifestar a nós, onde o Senhor quer andar conosco, Jesus. Pai, em nome de Jesus, deixa-nos entrar, Senhor, no teu paraíso. Mas não quando tudo acabar, mas vivermos, Senhor, já nesse paraíso, aguardando ansiosamente a sua volta. Em nome de Jesus. Se os irmãos e irmãs quiserem acompanhar, vai estar projetado também, mas se você quiser usar o inário em suas mãos, o inário do número 38.
Graça e paz, igreja. Nessa caminhada das 7 palavras do nosso Senhor, eu estou na terceira, que está em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. A terceira palavra de Jesus na cruz. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Algumas mulheres, irmãos e irmãs, Maria, mãe de Jesus, a sua irmã Salomé, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, bem como João, ficaram ao pé da cruz enquanto Jesus agonizava. Jesus estava prestes a entregar o seu espírito ao Pai. E do alto da cruz, nós temos o registro do teu amor e da tua compaixão, não tão somente para os teus entes queridos, mas essa compaixão se estendeu a todos nós. Eu imagino como mãe, quando eu recebi essa palavra do meu filho para que estivesse hoje compartilhando com os irmãos, você olhar para a cruz e ver ele ali, sendo crucificado, agonizando, prestes a morrer. Sendo Jesus como o filho mais velho, ele assumiu a responsabilidade de indicar alguém que a protegesse, que a amparasse. E esse João, Jesus incumbiu dessa responsabilidade, o discípulo amado do Senhor. Deixando para nós um exemplo de compromisso para com os nossos pais, compromisso com aqueles que dedicaram a sua vida em cuidar de nós. Somente um amor de um Deus verdadeiro, do Senhor dos Senhores, para entender a dor de uma mãe, olhar para ela e entender que era um pedaço de si que estava observando, olhando aquele momento. O plano de Deus, irmãos, para as famílias é simples. Os pais cuidam dos filhos até que eles atinjam uma idade adulta. E depois, são os filhos que recebem essa responsabilidade de amparar os pais na velhice. E essa responsabilidade ela é considerada a parte integrante do mandamento que está em Êxodo 20:12, honrar pai e mãe. Mas eu também quero estender a mim e a você, é nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros, até que um dia ele venha, ou até que um dia nós vamos até ele. Eu quero que você se levante em nome de Jesus, que você dê a mão para o seu irmão, e nesse gesto de dar as mãos uns aos outros, nós dizemos: Senhor, o Senhor se entregou por nós, nada nós podemos fazer para Ti, a não ser obedecer o mandamento de amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Dá uma mãozinha para aquela menina bonita que está ali no computador, dizendo para ela: nós queremos que você esteja nesse ato de responsabilidade de nos amarmos uns aos outros. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. Lembrando, ó Pai, da terceira frase de cuidado que o Senhor estendeu para com a sua mãe. Muitos esquecem de Maria, ó Deus. Nós lembramos dela e da tua dor. Como sofreu a tua filha, ó Pai, a nossa irmã. Ó Deus, esse amor demonstrado na cruz que aqui nós celebramos nessa manhã, nós queremos estender, ó Pai, ao meu irmão, à minha irmã, e dizer que nós somos corpo de Cristo, que nós somos a igreja do Senhor. E não é o amor por interesse, ó Pai, não é aquele amor fingido, ó Pai, que busca algo em troca, mas é o amor demonstrado por Ti na cruz, Senhor, de se doar, de se entregar, de dizer: eis aqui a Tua igreja, amando uns aos outros, caminhando, ó Deus, e Tu és o nosso próprio caminho. O Senhor assim declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nós queremos viver essa vida de verdade, assim como já foi dito nesta manhã, neste lugar. Te damos graças por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, graça e paz. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Bom, a parte que caiu, não apenas para mim, mas para todos nós, está no Evangelho segundo Mateus. Abra a sua Bíblia, acesse através do seu tablet ou smartphone. A passagem que está no capítulo 27, versículo 46, do Evangelho de Mateus. É uma manhã de pensamentos, manhã de reflexão, uma manhã que todos nós temos a oportunidade de pensar sobre tudo aquilo que Jesus não apenas fez, mas que continua fazendo na vida de todos nós. Amém? É lógico que aqui nós encontramos, ontem eu estava relendo mais uma vez, a gente relê sempre nesses dias, muitas vezes essas passagens que falam a respeito de tudo aquilo que Jesus ele viveu durante essa trajetória, e aí a gente acaba chegando a muitas conclusões, algumas novas, que é interessante na palavra de Deus. É que no encontro com Jesus, nós somos revelados, quem nós somos, o que somos, a nossa vida ela vai sendo definida, mas para Deus é diferente, e ainda bem, porque Deus ele não está preso nesse espaço-tempo onde as coisas acontecem de maneira que vai se estendendo na história. Para Deus tudo é, para Deus tudo está posto, E isso é maravilhoso. No versículo de número 46, aliás, vamos ler aqui o 45, que diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Essa passagem é uma passagem um tanto quanto intrigante, podemos dizer, Como pode Jesus se sentir abandonado por Deus? Aliás, como pode o próprio Deus sentir abandono? Mas quando nós nos atentamos um pouquinho melhor àquilo que Jesus ele vinha declarando durante o seu ministério entre os seres humanos, seu ministério terreno, nós vamos percebendo que, na verdade, Jesus ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como nós cantamos, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, ele se despiu de tudo aquilo que ele era, no que diz respeito à sua divindade. Isso depois, lá no 4º século, no concílio, chamado Concílio de Nicéia, fica conhecido como união hipotástica, um nome um pouco diferente, mas que diz respeito a essa ideia de que Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Jesus ele se sentiu sim abandonado por Deus. Houve esse momento que Jesus ele experimentou isso. Talvez você, em alguns momentos na sua vida, esse sentimento ele venha sobre a sua vida. Eu não sei como você está se sentindo nessa manhã, mas muitas vezes é exatamente assim que nos sentimos, como se Deus estivesse distante. Às vezes nós atravessamos situações em nossas vidas que nós temos essa sensação de que Deus ele está distante. E foi exatamente isso que Jesus ele experimentou enquanto verdadeiro homem. Jesus ele viveu esse sentimento, mas o que nós encontramos depois é a ressurreição de Jesus. E isso serve para todos nós de grande exemplo, de que um sentimento não deve definir a sua vida. Sentimento de um dia, de 2 dias, de uma semana, de um mês, ou até de um ano. Ou quem sabe até o sentimento que vai para além de um ano.
né? O seu sentimento, ele deve ser subjugado àquilo que vem sendo construído dentro de você, que é a fé, né? E Jesus, ele tinha a certeza de todas as coisas que ele deveria passar e aquilo que ele iria viver após este momento tão difícil, mas ele não deixou de experimentar. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você, não permita que sentimentos e até emoções definam a sua vida, tá? São sentimentos, sentimento passa. O C.S. Lewis, certa vez, ele escreveu algo interessante, e ele disse assim: olha, toda fé que nasce na emoção é uma fé que corre um risco enorme. Ou essa fé, ela é refeita, né? Ou essa crença, essa vida dita uma vida com Deus, ela é refeita. Ou ela é uma vida que ela se desmancha, porque ela foi feita na emoção, ela foi feita no sentimento, né? Uma vida com Deus é uma vida que deve ser construída por fé, tá certo? Todas as manhãs, eu espero que sejam manhãs que você possa sorrir e desfrutar de coisas boas. Mas se lembre, haverá dias que serão dias difíceis. Mas ainda assim, Jesus estará sempre conosco. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos conceda um coração cheio de fé e de esperança. Pai, nós pedimos ao Senhor nesta manhã que, segundo a Tua graça, o Senhor derrame sobre cada um de nós poder e virtude, que possamos desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. E ainda mais, Pai, aquilo que o Senhor conquistou quando o Senhor ressuscitou. É para mim, é para todo aquele que crê, a promessa de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome e nos recordamos de tudo que o Senhor fez e das coisas boas que o Senhor fará em nossas vidas. Nós Te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu,
eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caia ao chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? e eis que o véu se rasgou, A terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. o véu se rasgou, e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é e eis que o véu Eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo entre si falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Graças, paz, igreja, amém? Podem se assentar. Neste momento agora vamos percorrer por mais uma fala de Jesus. E
Essa fala se encontra em João 19, 28. Peço para que vocês abram a Bíblia de vocês em João 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Diante do pedido de Jesus, quando ele exclama isso lá na cruz, tenho sede, para muitos, para os próprios soldados romanos, ele falava de uma sede biológica. E de início, aqueles soldados, por misericórdia, alguns entenderam às vezes até por zombaria, mas por misericórdia, eles entregaram ali uma solução de vinagre e sal. E essa solução de vinagre e sal, você pensa, que vinagre que mata a sede? Isso mata a sede de quem? Você tem sede, sua boca está seca, você beber vinagre. Imagina que incômodo é. Mas isso para aquela época era uma solução analgésica. Então era um método ali de que a dor do crucificado se tornasse menor. Para que anestesiasse a sua dor ali, para que as suas feridas, com aquele sal e com aquele vinagre, se tornassem amenas. Mas não era dessa sede que Jesus falava. Não era dessa sede que Jesus mencionava naquele momento, mas era a sede do cumprir do que Deus tinha para a vida dele. De cumprir o seu propósito. E Jesus exclama para que aquela sede seja saciada. Naquele pedido de tenho sede, me trouxe a reflexão de quantas vezes no nosso dia a gente tem sede, quantas vezes no nosso dia a gente tem, não só no nosso dia, na nossa vida, a gente tem sede e a gente tem buscado soluções que muitas vezes até anestesiam a nossa vida, mas não nos saciam plenamente, não nos completam. Sabe por que não nos completa? Sabe por que talvez não integralmente nos satisfaça? Porque não é de Deus. O que é de Deus nos sacia e nos transforma. Amém? E para que nós possamos colocar os nossos pensamentos nisso. Só em Deus nós não somos completos, só em Deus nós somos saciados. Somente nele encontramos essa água. Águas que nos purifica, água que nos torna remidos, água que realmente nos sacia. Então que neste momento nós possamos ter uma oração pedindo para que nós possamos primeiramente buscar saciar-nos em Deus. Que nossa sede possa ser completa nele. Amém? Já em pé, oramos. Jesus, muito obrigado, papai. Obrigado pelo seu sacrifício, Jesus. Entendemos que essa sede que Jesus exclamou naquele momento é a sede ao qual nós também, Senhor Deus, sentimos, papai. E entendemos que sem ti nós não somos nada. Jesus, entendemos que somente em ti nós somos saciados. E, Senhor Deus, qualquer outro lugar que nós buscarmos isso, nós não seremos plenamente saciados, Jesus. Que possamos em ti, Senhor Deus, encontrar essa água. Água que purifica, água que transforma e água que sacia, Jesus. Obrigado por tanto, Jesus. Amém. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. De tuas águas, nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche este lugar.
ouvimos a tua palavra sendo ministrada, cantamos, verbalizamos, gesticulamos, ó Deus, nos expressamos, clamando para que as tuas águas matem a nossa sede. Ó Deus, mas ainda antes de pedirmos as águas, pedimos para que haja sede. Ó Deus, que haja sede em nossos corações, que haja sede em nossas vidas, em nossos pensamentos, que o nosso corpo clame por Ti, porque se clamar por outra coisa não irá saciar aquilo que nós precisamos. Que o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso coração possa compreender que aquilo que nós precisamos é o Senhor, que aquilo que nós necessitamos é do Senhor. Assim como foi falado na primeira e na segunda palavra, Pai, o paraíso é estar contigo, o paraíso é celebrarmos a Tua presença. Então que haja sede em nossos corações, uma sede insaciável, para que somente o Senhor, quando vier nos buscar, possamos ser plenamente satisfeitos, que sejamos completamente insaciáveis, porque o mundo não tem nada para oferecer que possa satisfazer aquilo que o nosso coração anseia. O mundo não tem aquilo que nós precisamos. O mundo nos fornece algumas alegrias, mas elas acabam tão rápido. Elas terminam e nós precisamos buscar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Mas, ó Deus, que o nosso coração possa compreender que nós precisamos do Senhor, e no Senhor nós somos plenamente satisfeitos. Que nós possamos compreender, ó Deus, que a Tua presença é suficiente para nós. Vivemos um tempo de um evangelho onde Cristo não é mais suficiente. Precisamos de grandes eventos, de grandes programações. Precisamos de grandes novidades, porque sem novidade eu desanimo, eu me entristeço. Mas que essa igreja possa declarar que Cristo ainda é suficiente para nós. Cristo ainda é suficiente para mim. Cristo ainda é suficiente para minha família. Cristo ainda é suficiente para esse mundo. Cristo ainda é suficiente para curar casamentos. Cristo ainda é suficiente para trazer os nossos filhos de volta para a casa do Senhor. Cristo ainda é suficiente para convencer do pecado e do juízo pecador. Nós não estamos esperando apenas pessoas que migram de uma igreja para as outras. Nós clamamos para que conversões possam acontecer. Nós clamamos para que pessoas possam conhecer o Senhor através daquilo que o Senhor tem feito nessa igreja. Que pessoas possam se achegar neste lugar, que possam entrar nessa casa e enxergar a Tua presença através da expressão dos Teus filhos e filhas. Nós não somos perfeitos e nem almejamos ser, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ser usados como instrumento nas Tuas mãos para cumprir os Teus propósitos. Ainda que hoje seja uma celebração atípica, nós ainda estamos em tempo de aniversário. Nós comemoramos 29 anos de vida, 29 anos de vida e missão. O Senhor não está fazendo apenas agora, o Senhor vem fazendo há 29 anos. Essa história não começou hoje, não começou com apenas essas pessoas. Quantos e quantas não estão mais presentes? Quantas passaram e já saíram? Mas a Tua obra permanece porque foi o Senhor que começou e é o Senhor que vai terminar. Pai, que Cristo seja suficiente para nós. Que Cristo seja suficiente para a Igreja Metodista em São Mateus. Que Cristo seja suficiente para a Igreja Metodista na terceira região. Que Cristo seja suficiente para a Igreja Metodista no Brasil. Nos perdoa dos nossos pecados e falhas, dos nossos erros enquanto instituição. E nós clamamos que Cristo seja suficiente para nós nesse novo tempo. Que Cristo seja suficiente para nós diante de tantas histórias do passado. Mas como foi ministrado aqui também, nós não estamos presos aos sentimentos do passado. Nós não estamos presos aos sentimentos de ontem. Mas o Cristo que morreu e ressuscitou nos inspira a também morrermos para as velhas práticas e nascermos de novo da água e do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar esse refrão novamente. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus.
Glória a Deus. Cristo é suficiente, amém? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Estamos chegando na sexta palavra dessa jornada, nesse nosso culto. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês em João 19:30. Amém, glória a Deus. João 19:30 diz assim: depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Glória a Deus. Está consumado. No grego, tetelestai, que significa, que era uma palavra que era usada quando uma dívida era paga ou uma missão era concluída. E glória a Deus. Aqui Jesus está dizendo: eu cumpri a missão do meu Pai. Eu paguei a dívida do pecado. Meu irmão, minha irmã, esse daqui é um grito de vitória. É uma celebração. Está consumado. Está pago. Jesus, nesse momento, ele está vencendo a morte, o pecado, o inferno. Toda a história da humanidade tem o ápice do seu momento na cruz. Sabe aquele momento do filme onde o mocinho, ele salva a história, ele salva todo mundo? Quando nós vemos a história da humanidade, é esse o momento. Jesus vencendo a morte. Nesse momento o véu se rasga e não há mais separação entre nós, humanidade, e Deus. Não há pecado, não há culpa, não há nada, não há morte, porque agora Cristo se tornou a ponte, Cristo se tornou o caminho. Sabe, meu irmão e minha irmã, agora eu e você, nós temos salvação, nós temos redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Sabe, nesse momento, nessa sexta palavra, eu queria te convidar a pensar sobre isso. Que nesse momento toda a culpa que pode ter nos seus ombros agora, toda a culpa que pode estar sobre a sua mente, pesando o seu coração, eu declaro em nome de Jesus que seja dissipada agora. Porque meu irmão, minha irmã, está consumado. E é essa palavra que tem que ressoar no seu coração agora. Porque nesse momento você pode chegar ao trono da graça, sem peso, sem pecado. Porque a morte e o inferno não tem mais força. Eles foram esmagados. Está consumado. Que essa palavra ressoe no seu coração agora e aumente a sua fé, para que você possa chegar a Deus. E eu posso garantir para você que Ele chegará a você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra, Pai, alimenta a nossa fé. A tua palavra, Pai, ela nos diz que está consumado, Pai. E assim como nós oramos aqui, Pai, nesse momento de oração e adoração, esse momento onde nosso coração, Pai, se contrita na sua presença, Jesus é o suficiente, Pai. Cristo é o suficiente.
E nós declaramos isso como uma verdade, Pai, em nossos corações, porque, Pai, nós podemos dizer, como Cristo disse, Pai, que está consumado. E nós, Pai, nós acreditamos nisso e nós nos chegamos a Ti, Pai, sem peso, sem culpa, porque o Senhor tira todo, Pai, os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos chama para caminhar ao Seu lado, Pai, o Senhor nos chama, Pai, como filhos de Deus. E, Pai, nós Te agradecemos por isso, Pai, louvado e exaltado seja Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé novamente? Ah, Deus, me sondas, conheces-me, quando falho, eu sei, me estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me eu sei, me Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me
agradecemos ao Senhor porque, assim como foi ministrado, está consumado, foi feito, foi realizado. Como João disse, foi concluído. Missão dada foi missão cumprida nas tuas mãos. O Senhor não desviou para um lado nem para outro. O Senhor não tomou atalhos. O Senhor cumpriu exatamente o que veio fazer. Ainda que doesse, ainda que sofresse, ainda que olhasse para tua mãe terrena, como foi dito, sentisse saudade, ainda que tivesse sentido dor, ainda que tivesse agonia, ainda que tivesse sofrendo, ainda que olhasse para tudo isso e perguntasse: por que, Pai, o Senhor me desampara? Por que eu me sinto sozinho? Por que eu olho para tudo que está acontecendo e sinto que o mundo está caindo nas minhas costas? Por que é tão pesado? Por que o pecado dói tanto? Ainda que não tivesse pecado nenhuma vez, carregou sobre si os nossos pecados. O Senhor olha para nós e diz: foi feito, foi realizado, foi cumprido, a dívida foi paga. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode se sentar? Falar da paixão de Cristo para mim é sempre motivo de muita emoção. Alguns às vezes precisam assistir filmes. Quantos aqui assistem filmes nessa época? É fácil. Tem gente que é visual e precisa assistir o filme. Quando a cada ministração, o primeiro foi o Tiago? Não. O primeiro foi o Harrison. O Harrison disse uma palavra que era um caminho, né? Era uma jornada, era um percurso. E a cada novo passo que a gente dá, juntos uns com os outros, parece que a ficha vai caindo de novo. Jesus Cristo não precisa morrer de novo. E a gente não está fazendo isso. Mas a gente está trazendo à memória algo que talvez tenha se esquecido. Porque no caminho nós somos herdeiros da vida, e é verdade. Mas nós criamos asco ou rejeição à tristeza, a choro, a dor, a sofrimento. Porque crente não pode chorar, só se for de alegria. Crente não pode sofrer, crente não pode passar por tribulação. Ou só eu já fui intimado na rua com relação a isso. Mas você não é cristão? Cristão também sofre? No ano passado, voltando de uma data comemorativa, era aniversário do meu pai, eu acho que eu já contei isso para vocês. Nós estávamos voltando para São Bernardo do Campo, nós estávamos no litoral para comemorar o aniversário dele, e no caminho, indo para a igreja, nós sofremos um acidente. As pessoas questionam-se: mas Deus não guarda? Deus não protege? Minha filha, ainda que usando o cinto de segurança, ainda que sentada na cadeirinha correta, e nós somos muito chatos com relação a isso, o cinto estourou, a cadeirinha foi arremessada, ela bateu com a cabeça no vidro, e eu pensando que o maior dano seria o carro, quando eu vejo a minha filha no colo da minha mãe, a roupa da minha mãe cheia de sangue. Ela teve um traumatismo craniano, tomou alguns pontos na cabeça. E aí as pessoas vão olhar e dizer: mas o teu Deus não te guarda? Aonde fica aquela palavra, o teu Deus não dorme, não cochila? Onde que ele estava nessa hora que não te guardou, não te protegeu? Nós somos questionados sobre coisas como essa, porque o mundo não consegue lidar com a dor e com o sofrimento, e porque não sabe lidar, culpa Deus. Quando as guerras estouram nas televisões, nos jornais e nas notícias, qual que é a primeira pergunta que fazem? Aonde Deus está?
quando a fome assola um país, quando uma grande crise ameaça chegar a nós. Aliás, nós estamos vivendo uma grande crise econômica, e não é só no Brasil, é no mundo. As pessoas se perguntam, mas Deus não está no controle de tudo? E se para você era difícil responder sobre isso, a esfera da salvação, ela toca o agora e o que vem depois. Aquilo que Deus faz por nós começa hoje e termina na eternidade. Aquilo que não foi cumprido plenamente agora, será na eternidade. Ainda que você hoje diga adeus para algumas pessoas, ou um até breve, um até já, ainda que exista o luto, a dor, o sofrimento, haverá um dia em que a morte não mais vai tocar a gente. Vai haver um dia onde o sofrimento não vai mais mexer conosco. E se, a Bíblia não fala, mas se nós chorarmos, eu acredito que seja um choro de contentamento, de alegria, de plenitude, porque Deus será pleno aonde nós estivermos. O Tiago bem colocou na palavra que ele pegou. Nós aprendemos que a eternidade é um lugar, que o céu é um lugar. Foi assim que você aprendeu? Eu aprendi assim. O céu é um lugar onde as ruas são de ouro e de cristal. Nenhum problema quanto a isso. Mas bem colocado hoje, o céu é uma pessoa. O céu é Jesus. Seja onde for que eu esteja, segundo Davi na sua oração, ele vai dizer: ainda que eu habite num abismo mais profundo, lá Deus está. E se Deus está, me falta alguma coisa? Davi também disse: o Senhor é meu pastor e dele eu não tenho falta, porque nele eu tenho tudo. E se nele eu tenho tudo, quando ele está presente, eu sinto falta do quê? De nada. Então que nós possamos ansiar pelo céu. Mas a minha palavra, a última palavra é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu quero te convidar a ler Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46 diz o seguinte: então clamou Jesus em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou. Há uma grande diferença entre quem perde e quem entrega. Você consegue entender isso? Jesus não disse: Pai, eu estou perdendo a minha vida, eu estou morrendo. Ele disse: eu te entrego o meu espírito. Isso é uma oferta e não um roubo. O diabo não roubou a vida de Jesus, ele entregou a vida ao seu Pai, por nós, por cada um de nós. Perder é ter algo arrancado de nós. Perder é o vazio do que se foi sem o nosso consentimento, mas entregar é decisão. Cristo veio ao mundo decidido do que ia passar e fazer. Agora, você tem paciência de esperar um momento que vai chegar daqui 5 anos? Você tem paciência? Se eu disser para você algo que acontecerá num culto daqui 5 anos, você tem paciência de esperar? Você vai perguntar para mim: por que a gente não faz agora? E a gente tem vivido isso. Cadê a Jennifer? Aqui. A gente tem vivido isso na comunicação. A gente sonha o tempo todo. A gente vive com a cabeça nas nuvens o tempo todo, cheio de ideias, cheio de planos e projetos. E aí ela e o Tiago me mandam as coisas e dizem: vamos fazer? Ou já estamos fazendo? E eu digo: não é para agora, espera mais um pouco. Isso não é fácil de lidar. Porque se está tudo pronto, se nós temos o material, se nós temos pessoas, por que não agora? Porque a gente não sabe lidar com a espera. Ainda que tudo esteja pronto, a gente só sabe esperar quando as coisas não estão terminadas. Vamos esperar a casa ficar pronta, porque eu não tenho dinheiro para concluir a construção. Mas se a casa está pronta, você não quer mudar amanhã? Mas e se a casa estiver pronta e Deus falar para você: espera para mudar? Não é fácil lidar com isso. Entregar é sacrifício, é amor em forma de rendição. Jesus deixou que aqueles homens o prendessem.
Jesus deixou que aqueles homens o ferissem. Jesus deixou que cuspissem e o ofendessem. No momento mais escuro da história humana, no alto da cruz romana, com o corpo dilacerado, os céus fechados e em silêncio de Deus, Jesus não sussurra, mas ele grita. O texto diz que ele brada, e o que ele diz não é uma palavra de desespero, mas de confiança. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Repare, Jesus não perde o espírito, ele oferta ao Senhor. Ele não é uma vítima que morre, ele é o cordeiro que se ofereceu. Até na morte, Jesus está no controle, consegue reparar isso? Ele morreu, mas morreu porque quis morrer. Ele se entregou por cada um de nós. Decisão, desejo e vontade. Isso é tão forte que Apocalipse vai dizer que o cordeiro que morreu por nós foi imolado na cruz antes da fundação do mundo, antes do pecado entrar na história, antes de mim e de você nascer. Jesus já tinha decidido morrer por cada um de nós. Foi mencionado aqui sobre os nossos sentimentos e emoções, o nosso passado e a nossa história. Cristo já conhecia o que hoje é nosso passado como nosso futuro. E ainda assim, Ele não desistiu. Isso não coloca sobre nós um peso de permissividade. Então continue fazendo o que quiser, Jesus já morreu por você. Não, mas um senso de responsabilidade. Se Cristo morreu por mim na cruz, para me salvar dos meus pecados, por que é que eu vou continuar vivendo uma vida presa a eles? O sacrifício dele me permite viver diferente, por que eu vou viver da mesma forma? Jesus ainda diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele poderia ter encerrado o seu caminho em silêncio, com o coração em ruínas, mas não, ele termina a sua jornada chamando Deus de Pai. E quem vai chamar de Pai aquele que o fere? Por que não foi o diabo que matou Jesus? Não foram os soldados romanos que matou Jesus. A morte de Jesus foi plano de Deus, o Pai. E quem é o Filho que diante de tal ato diz ao Pai: Pai? Diante de coisas tão menores, obrigado. Diante de coisas tão menores, filhos e filhas, ou quem sabe quando nós estávamos nessa condição, falamos: você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe. Mas Jesus, diante da sua própria morte, da sua própria entrega, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque foi para isso que o Senhor me fez nascer. Agora imagina você nascer com a consciência de que você só nasceu para morrer. Imagina o dilema de criar relações e de criar amizades com pessoas que você sabe que talvez vão te trair. Ele veio para morrer, mas demorou 33 anos. Olha que paciência. De chamar para caminhar contigo aquele que, no final das contas, o venderia. E quando teve a oportunidade de dizer para ele: não faça, ele disse: faz. E faz direito. Isso é maluco na minha cabeça. Quando a gente sabe que alguém não gosta de nós, nós não cumprimentamos mais. Nós não queremos mais estar unidos e presentes e compartilhar da fé. Jesus sentou-se à mesa para comer junto. Com quem você tem sentado à mesa? Sentar à mesa com quem a gente ama é muito fácil. Sentar na mesa com quem a gente gosta é muito tranquilo. Sentar na mesa com quem come a mesma comida que a gente é mole. Isso é uma confiança verdadeira, não aquela que apenas se manifesta quando tudo está bem, mas aquela que resiste até o fim, mesmo quando tudo visualmente parece estar perdido. Porque eu imagino a celebração de alguns depois que Jesus morre, como se eles tivessem realizado os seus próprios planos. Mas o plano não era deles, o plano era de Cristo. As mãos que criaram o universo e moldaram o barro do Éden são as mãos que Jesus entrega o próprio Espírito. As mãos que escreveram os mandamentos e acalentaram os profetas no Antigo Testamento são as mãos que Jesus entrega o seu próprio Espírito.
A mão, eu não sei como isso pesa para você, mas se você puder na sua casa assistir um vídeo sobre o nosso universo. Alguém já se aventurou a assistir esse tipo de vídeo? É fantástico. E a palavra diz que a mão de Deus sustenta o universo. Essas mesmas mãos recebem com carinho e com amor e com um abraço o Espírito de Jesus. Essas mãos agora se estendem para receber o Espírito do Filho, e não há lugar mais seguro para se entregar do que as mãos eternas de Deus. E nós? Porque o culto não é só memória, o culto é projeção para um futuro. E nós hoje? O que ainda guardamos em nossas mãos? O que ainda temos em nossas mãos cravadas por medo, pela ansiedade, pelo orgulho? O que ainda insistimos em controlar como se nós tivéssemos o controle das coisas? O que nós insistimos em manter por conta própria, mesmo sabendo que as coisas escapam pelos nossos dedos? Há dores que precisam ser entregues nas mãos do Senhor. Há pecados que precisam ser renunciados nas mãos do Senhor. Há planos, há futuros, há medos, feridas e vontades que só encontrarão cura quando forem levadas e entregues inteiramente nas mãos do Senhor. Na cruz, Jesus nos ensina que morrer é também um ato de fé. Mas não mais do que isso, entregar-se é o início de uma ressurreição, porque Cristo só ressuscita porque morre. Só nasce um novo homem e uma nova mulher em nós, se nós morrermos o velho homem e a velha mulher. Não podemos pular essa etapa difícil da morte e falarmos, eu nasci de novo. Como se você ainda não morreu? Como se eu ainda não morri? E eu não estou falando sobre morte literal, é sobre morte dos nossos velhos hábitos. Então você vai dizer assim, mas eu já aceitei Jesus, eu já morri, eu já me batizei, eu já nasci de novo. Em que partes? Quais delas precisam morrer ainda? Ou em você tudo já morreu? Em mim há coisas que precisam morrer ainda. Em mim há coisas que precisam nascer de novo ainda. Por isso, enquanto metodistas, diferente de qualquer outra confissão de fé, a salvação, ela está acontecendo. Não por mérito meu, por mérito de Cristo, mas é um processo de santificação. Nós só seremos plenamente completos e completados no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a cruz é o fim da resistência, mas também é o começo de uma verdadeira confiança, de uma fé madura. Hoje, como Jesus, nós somos convidados a parar de perder tempo e começar a entregar tudo, porque senão a gente não vai poder cantar aquele hino, tudo entregarei, tudo entregarei. Que tudo é esse? Não apenas as partes boas, não apenas o que já foi resolvido, mas tudo, o espírito, a alma, os sonhos, as frustrações, as culpas, os futuros, os sonhos e planos. Se você está prestes a casar, Bia e Marco, que a sua família seja entregue nas mãos do Senhor. Que essa família que ainda está se formando, os filhos que ainda virão, sejam entregues nas mãos do Senhor. Planos e projetos da comunicação ainda não nasceram, mas que sejam entregues nas mãos do Senhor. Sonhos e planos para o Ministério de Louvor, cadê o Rafa? Está aqui. Nós temos sonhado muito, e mês de maio começa com vocês. Amém? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é só uma frase de encerramento, é uma senha, é a oração de rendição, é a porta para a verdadeira Páscoa. Vamos nos colocar de pé e orarmos ao Senhor antes de cantarmos a última canção. Senhor, obrigado por esse caminho. Obrigado por essa jornada e por essa trajetória. Obrigado por cada irmão e irmã que se dispôs a ministrar sobre as nossas vidas. Encerramos a última palavra compreendendo que foi uma decisão, e uma decisão tua. Que talvez alguns e algumas no mundo hoje digam, eu não pedi para Jesus morrer por mim. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo o Senhor da história, e o Senhor escolheu morrer por nós.
E nós somos gratos ao Senhor por isso. Se não havia em nós o entendimento ainda do que tudo isso representa, que hoje possamos voltar para casa compreendendo que o Senhor precisou morrer e que isso doa em nós, que nós possamos sentir, mas não fiquemos no sofrimento, porque o Senhor também ressuscitou e nós te louvamos por isso também. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos sido amados antes de qualquer decisão nossa. Isso é privilégio, porque se não fosse o teu amor, nós não poderíamos te amar também. Em nome de Cristo oramos e agradecemos, amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nada na igreja é feito por obrigação. Tudo é sempre feito por convite. Então, eu gostaria sim que todos viessem, mas você é convidado e não obrigado. Queria te convidar a vir à frente. Mas antes de vir, que você traga à sua memória o que em você, intencionalmente, você vai sepultar amanhã. Amém? O que em você precisa morrer. Eu não estou dizendo para você fazer uma leitura de todas as coisas em você que precisa morrer, não. O que você se compromete a partir de hoje de fazer morrer, para que Cristo possa fazer nascer aquilo que precisa ser renascido. Então eu quero te convidar a vir aqui na frente. Tudo a
Eu estou aqui também, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui nesse altar. Ó Deus, nós não desejamos invadir a vida pessoal de ninguém, porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo sonda os nossos corações. O Senhor nos conhece. Nós não estamos aqui na frente para mostrar algo para alguém. Nós não estamos aqui na frente, ó Deus, para parecer alguma coisa. Nós estamos aqui porque o Senhor nos conhece. Nós estamos aqui porque, independentemente de irmos ou não irmos, o Senhor vê o nosso coração. Ó Deus, uns para os outros, nós podemos nos vestir e mascarar as coisas. Entre um e outros, nós podemos adotar um vocabulário diferente, parecermos o que não somos. Diante uns dos outros, nós podemos assumir uma nova personalidade. Diante dos outros, nós podemos criar personagens. Mas o Senhor é aquele que nos enxerga como num espelho, como num vidro transparente. Tudo de nós está escancarado diante dos teus olhos. Nós não esperamos aquela palavra apocalíptica de que a nossa vida passará diante dos nossos olhos no dia de um julgamento. Nós estamos sendo julgados hoje e agora. Nós queremos ser plenamente transformados, mas isso exige responsabilidade, e nós aqui no altar nos colocamos, alguns de joelhos, outros de pé, outros sentados, alguns chorando, com o olhar aos céus, mas nós entregamos a Ti aquilo que nós precisamos que em nós, que os nossos familiares percebam a diferença, que os nossos vizinhos percebam a diferença, que as pessoas do nosso trabalho percebam a diferença, para a única e exclusiva glória do Senhor. Que o Senhor brilhe em nós e através de nós, que hoje, em memória da Tua morte, nós possamos morrer. Porque domingo, ao lembrar da Tua ressurreição, que novos homens e novas mulheres também possam nascer no lugar. Em nome de Cristo oramos e agradecemos, e assim cantamos. Vamos cantar? Se você puder aplaudir ao Senhor. Enquanto você vai voltando para o seu lugar, eu não sei como era para vocês, mas a recomendação é que no culto de sexta-feira da Paixão, nós não encerremos o culto com a bênção, porque a bênção será dada apenas no domingo, porque hoje a gente começa um ciclo. E ele termina no domingo. Porque para nós, o culto não termina na morte. O culto termina na ressurreição. Mas nós oraremos, amém? Mesmo assentado, se você quiser ficar de pé, nós oraremos pedindo que o Senhor cuide de nós. Mas a bênção costumeira ao final do culto nós teremos no domingo, amém? Senhor, nós te agradecemos imensamente aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós nessa manhã. Te agradecemos todas as mãos que se empenharam para que esse momento acontecesse. Há tantos detalhes no culto, na liturgia, na estrutura, na decoração, e que às vezes passam desapercebidas, mas há pessoas ali fazendo, dedicando os seus dons e ministérios e serviço na casa do Senhor. E nós honramos essas pessoas e clamamos ao Senhor para que dê ânimo, para que dê força, para que elas continuem empenhadas a entregar ao Senhor o melhor. A cada um e cada uma que esteve aqui nessa manhã, nós clamamos ao Senhor para que cuide de nós. A Tua palavra declara que é certo que a Tua bondade e a misericórdia nos perseguirão todos os dias das nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor para que isso aconteça, para que elas nos alcancem, para que elas nos batize no sentido de nos colocar imersos, que em nós um escudo seja criado de bondade e de misericórdia. Nos protege do mal,
nos guarda de toda dificuldade. E ainda que passemos por alguma tribulação, que possamos passar rendendo glórias ao Senhor. Porque nós sabemos o lugar que o Senhor preparou para nós, que é a tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Ainda que não seja uma grande festa, eu acho que lá fora a gente tem um cafezinho. Você pode tomar, você pode cumprimentar o seu irmão. E vamos com esse sentimento para as nossas casas. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.